Nas culturas antigas, alguns rituais de transição para a idade adulta eram altamente importantes e prestigiados. Para transformar seus filhos em adultos, os pais submetiam os jovens a verdadeiros testes de fogo, desde longas e perigosas caminhadas pela sobrevivência, até batalhas que os provariam ser dignos de serem chamados de homens. No vídeo de hoje, vamos conhecer alguns rituais antigos que tornavam meninos em adultos. E contamos com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Quando adolescentes, os meninos romanos passavam por umas cerimônias de maioridade para marcar que haviam se tornado oficialmente cidadãos de Roma. O momento exato variava dependendo do menino, de seu pai e da época em que viviam. No entanto, geralmente acontecia entre as idades de 14 e 17 anos. Para a cerimônia, o rapaz tirava a bula, um amuleto que supostamente fornecia proteção e era dado a meninos e meninas ao nascer, e o oferecia às divindades guardiãs. Ele também parou de usar uma toga com borda carmesim que significava infância. Em vez disso, ele começou a usar uma toga branca pura, igual a de um homem adulto. Depois haveria uma grande procissão até o fórum. Lá, o nome do pequeno seria acrescentado à lista de cidadãos. Depois, ele e sua família iam ao templo de Liber, no Monte Capitolino, para fazer uma oferenda antes de voltarem para casa para um banquete. Depois disso, o menino passaria 1 ano com um homem escolhido pelo pai. O homem ensinaria ao adolescente como se destacar nos deveres militares ou cívicos. Uma menina romana não tinha uma cerimônia que significasse sua ascensão à idade adulta. Em vez disso, foi marcado por seu casamento. Isso poderia acontecer quando a menina tinha apenas 12 anos. Ela tirava a bula e doava seus brinquedos. Uma vez casada, ela era oficialmente adulta. Historicamente, o ritual aborígene australiano de caminhada, ou mobilidade temporal, era realizado por adolescentes como sua iniciação à idade adulta. Isso geralmente acontecia quando um indivíduo tinha entre 10 e 16 anos de idade, embora os mais velhos da tribo decidissem quando o jovem estava pronto para isso. Antes da caminhada, os mais velhos os ensinavam tudo sobre a idade adulta, como sobreviver na selva e como realizar o ritual. A caminhada durava cerca de 6 meses, e o jovem às vezes caminhava até 1.600 quilômetros. Durante este período, esperava-se que ele sobrevivesse sozinho na selva, sem interagir com outro ser humano. Isto provaria que ele poderia viver da terra e ser autossuficiente, pois teria de construir o seu próprio abrigo e encontrar a sua própria comida e água. O jovem deixaria sua tribo vestindo apenas uma tanga, embora seu corpo provavelmente estivesse decorado com tintas e ornamentos. Algumas tribos arrancavam um de seus dentes ou furavam-lhe o nariz ou as orelhas. Este ritual não foi apenas um teste de habilidades de sobrevivência. Ele também deveria se descobrir e se comunicar com seus guias espirituais. Enquanto caminhava, ele cantava canções antigas que eram usadas para guiá-lo pela terra. Essas canções eram chamadas de canções musicais, e acreditava-se que seu uso invocava a ajuda de espíritos. Assim que o jovem retornasse com sucesso à sua tribo, ele era considerado adulto. As pessoas ainda fazem caminhadas hoje, embora seja mais um ato de autodescoberta do que uma transição para a idade adulta. Em vez de enviar os pequenos, os adultos fazem essas viagens. Para serem considerados homens na sociedade viking, os meninos tinham que provar seu valor, mas eles não tinham um ritual definido que todos seguissem. Legalmente, os meninos eram considerados homens a partir dos 12 anos. Nessa idade, eles podiam se casar. No entanto, em muitos lugares, os rapazes não eram considerados homens até terem sobrevivido a 15 invernos. Na Islândia, um rapaz tinha que provar que sabia andar a cavalo corretamente e que era capaz de beber com os homens. Como todos os meninos tinham que ajudar nas fazendas, alguns lugares não os consideravam como homens até que aprendessem a realizar todas as tarefas necessárias para administrá-la. Depois de provarem que podiam ser completamente autossuficientes e que não precisavam mais de suas famílias, eles se tornavam homens. Isso incluía também ser um caçador e guerreiro de sucesso. Os detalhes sobre como uma mulher passou para a idade adulta são escassos, mas as meninas muitas vezes se casavam a partir dos 12 anos. Assim, o casamento foi provavelmente a principal cerimônia de transição para transformar uma menina em mulher.
Entre os celtas, pelo menos os celtas irlandeses, o ritual da maioridade era muito importante para os rapazes. Foi um evento altamente religioso que deveria transformá-los em guerreiros e, posteriormente, em homens. O ritual consistia em uma busca, embora sua natureza variasse dependendo da tribo. Alguns meninos foram enviados para a floresta em uma caça ao tesouro. Eles tiveram que voltar com certos itens para mostrar que eram autossuficientes e capazes. Outros tiveram que ir para longe no deserto em expedições mais longas. Isso mostraria o quão bem eles poderiam cuidar de si mesmos. Para conseguir isso, os celtas acreditavam que o menino seria capaz de evocar a ajuda de um deus ou deusa, uma parte importante da transição para a idade adulta. Às vezes, as meninas também empreendiam esta missão, embora não fosse tão necessária para elas como era para os rapazes. Quando os meninos espartanos completavam 7 anos, eram afastados das suas famílias e transferidos para o agogê, que era a sua versão de internato, mas com treino militar e testes extremos. Seu treinamento incluía ensinamentos físicos e mentais para que se tornassem guerreiros ferozes e fortes. Esse período durava 13 anos e eles passavam por diversos testes para ver se estavam se tornando fortes e autossuficientes. Seu último teste era o ritual de maioridade mais importante, a cripteia. Durante esse teste, que durava 1 ano, eles teriam que viver sozinhos no deserto, sobrevivendo da terra e eliminando ilotas, a classe dos servos. Para isso, os adolescentes não recebiam armas ou ferramentas e não podiam ser vistos durante a prova. Se um adolescente passasse neste teste, se tornaria um soldado de pleno direito. Ele se mudaria para o quartel e cumpriria o serviço militar ativo e também poderia se casar. Entretanto, se o adolescente falhasse no teste, ele não poderia ingressar nas fileiras militares. Em vez disso, ficava envergonhado e era forçado a se juntar às fileiras dos servos. A pederastia começou em Creta e se espalhou por toda a Grécia, tornando-se parte da cultura espartana e um fator importante na educação ateniense. Era a prática de um homem mais velho cortejar um rapaz púbere. O homem mais velho cortejaria o jovem com presentes até que ele aceitasse ou o rejeitasse, escolhendo assim esperar por outro. Se o homem fosse aceito, eles iniciariam uma relação em que o homem mais velho seria sempre dominante e o jovem submisso. Durante esse período, o homem mais velho deveria ensinar coisas importantes para a vida adulta e posterior. O homem era um professor, um protetor e um modelo de comportamento virtuoso. Assim que o jovem fosse considerado maduro o suficiente, o relacionamento terminaria e ele poderia então assumir seu próprio rapaz submisso se quisesse. Na sociedade moderna, isto seria impensável, mas os gregos consideravam-no uma parte normal da educação de um rapaz. Esta fase foi uma parte importante na transição da infância para a idade adulta. Assim, eram os rituais de iniciação à vida adulta em algumas culturas e sociedades antigas. Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nos vemos na próxima história.